Senhor presidente, deputado Anderson Nogueira, senhoras e senhores deputados, quero aqui falar um pouco das votações que tivemos hoje, deputado Valdec. Antes, porém, deixar aqui o meu registro, desse episódio que ocorre na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na contramão daquilo que se vê, que se assiste, o desejo da sociedade no país, a Câmara Municipal querendo votar a incorporação de subsídio de deputado acumulado com subsídio de servidor público para a aposentadoria daqueles que exercem no mínimo 3 mandatos consecutivos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro ou 5 alternados. Uma aberração que vai na contramão daquilo que é desejo, que é sentimento da sociedade. Diga-se passagem, esse parlamento, nós aqui tivemos a oportunidade de acabar com o 14º, com o 15º salário, a chamada ajuda a paletó, já há 5 anos. Não temos direito à aposentadoria, fato extinto por este parlamento, atendendo aquilo que é desejo da sociedade. Essa semana víamos ali deputado 14º, 15º, 16º, não existe no Parlamento Fluminense, e nós queremos repudiar aquilo que a Câmara Municipal tenta fazer. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós tivemos aqui 2 projetos importantes hoje, com o Parlamento atuando de forma decisiva na alteração da proposta inicial. O decreto de calamidade pública praticado pelo Estado já há aproximadamente 5 meses e hoje votado sob a forma de projeto de lei e alterado no sentido de garantir direito do servidor, ele vem exatamente na direção daquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 66, prevê, no caso da calamidade financeira, a possibilidade, primeiro, a obrigatoriedade da redução em 30% do número de cargos comissionados, que o governo do Estado já o praticou. Pode avançar mais ainda. O Estado tem muitas secretarias, pode reduzir. A reforma administrativa pode ser radical, atendendo aquilo que é necessidade do Estado, a fim de preservar o servidor. Depois, prevê a demissão de servidores que estejam em estágio probatório. Fato que a votação do projeto de calamidade financeira hoje impede que isso venha acontecer. Dar ao Estado a condição de não demitir servidores em estágio probatório, até que tenhamos a expectativa de, ao final do ano de 2017, vencida a crise financeira, possamos voltar à normalidade. O debate foi exaustivo. Foi aprimorado o projeto com as emendas parlamentares. E é muito bom esse jogo do parlamento entre oposição e situação que permite o equilíbrio que garanta direitos do servidor. Eu assinei as emendas apresentadas pela deputada Marta Rocha, pelo deputado Luiz Martins, pelo deputado Luiz Paulo, que foram incorporadas ao projeto, garantindo não haver demissão de servidores efetivos do quadro do Estado. Agora o governo precisa avançar na reforma administrativa, diminuindo o tamanho da máquina. O segundo projeto é o que trata, aliás, o primeiro projeto da calamidade financeira, como bem colocou o secretário-chefe da Casa Civil, Leonardo Espíndola, permite que, a exemplo do que aconteceu para as Olimpíadas, que haja um aporte financeiro da União a fim de garantir o pagamento de servidores. Os 2 bilhões e 900 milhões de reais aportados
garantiu 2 folhas de pagamento. Hoje, nós precisamos que haja mais uma fonte, porque aquelas criadas por este parlamento ainda não foram suficientes para devolver a normalidade. Então vamos buscar que essa parceria do governo do Estado com o governo federal, que hoje são 2 governos do PMDB, resulte num novo aporte financeiro para socorrer a folha de pagamento exatamente nesse final de ano. O segundo projeto é o que prevê o fim, a suspensão dos incentivos fiscais. Eu tenho um projeto de lei que tramita, recebeu o número 1929, que tramita desde o dia 26 de junho, que é mais incisivo, é mais radical. A minha proposta propõe a suspensão de todos os incentivos por 2 anos, suspendendo e dando ao final de cada período a extensão por mais 2 anos, a fim de promover um equilíbrio e evitar a alegação de quebra de contrato para que as empresas deixem de cumprir com o pagamento dos tributos devidos ao Estado. Apresentei esse projeto porque o Tribunal de Contas diz que há um déficit de 170 bilhões em razão da lei de incentivos. O Estado diz que não é de 170, mas sim de 47. Sendo 47 ou 170 bilhões, a equação financeira do Estado fecha, porque se o déficit é de 12 bilhões e nós temos aí 47 bilhões na conta do Estado e 170 na conta do Tribunal de Contas, nós fechamos essa equação com tranquilidade. E depois, mais adiante, o Estado retoma com a lei de incentivos. Houve um acordo no Colégio de Líderes, a minha proposta foi incorporada ao substitutivo, apresentado ao projeto de lei do deputado Luiz Paulo, da deputada Marta Rocha e da deputada Lucinha, e do deputado Bruno Dauaire, onde esse desconto, a suspensão se dá para novos incentivos e também recupera-se aquele projeto dos 10% a serem reaplicados ao final. Voto vencido, tendo meu projeto incorporado, votamos a favor da suspensão dos incentivos fiscais. Defendi na mesa e defendo aqui neste plenário que um decreto legislativo anule, seja editado para anular todos aqueles decretos que geraram concessão de incentivos que são questionadas publicamente, que são questionadas pelo Ministério Público e que hoje também foram questionadas pela Firjan, como os famosos decretos de concessão de incentivos a termas, a salão de cabeleireiro, aquela citada pelo Tribunal de Contas, pela Firjan e por alguns parlamentares aqui hoje, concedida recentemente à Odebrecht, ao consórcio Odebrecht, UTC e Mendes Júnior, com retroatividade de 5 anos. Se ela foi ilegalmente concedida por um decreto do Executivo, um decreto legislativo susta os efeitos daqueles que excederam o poder de regulamentar. Porque nenhuma lei de incentivo fiscal concede incentivo à terma. Nenhuma lei de incentivo fiscal concede expressamente incentivo a salão de cabeleireiro. Nenhuma lei de incentivo fiscal permite a retroatividade de um incentivo a empresas que estão aí envolvidas no maior escândalo nacional da Lava Jato. Tudo isso dá motivação a que este parlamento se manifeste através de um decreto legislativo, sustando os atos que estão aí sendo questionados publicamente. E que a Firjan
que vem aqui defender o interesse empresarial, se coloca neste parlamento contrária também a esses incentivos. Então, não há por que a Assembleia Legislativa não se manifestar contrariamente a estes atos. Porém, na minha defesa que fiz, foi argumentado que uma comissão será criada para avaliar esses decretos. E, se não for feita a revisão administrativa desses decretos, talvez seja caso de uma CPI para apurar esses fatos. Acreditando no jogo do parlamento, do diálogo, da conversa, do entendimento, crendo que todos buscam uma solução pacífica para toda a confusão administrativa financeira criada pelo Estado, eu vou seguir participando do debate interno do parlamento, colocando claramente minhas posições. É o que tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.